Boa tarde, irmãos. Nesse momento vamos começar aqui a nossa EBD. Hoje nós iremos continuar estudando sobre o quinto mandamento. Na aula anterior a gente falou sobre as 4 primeiras perguntas, do que se tratava diretamente o mandamento. E hoje a gente vai ver umas aplicações práticas sobre o mandamento. Antes de começar a primeira pergunta, dar uma breve recapitulada do que foi na aula anterior. Então, a gente aprendeu na primeira pergunta que a gente estudou, se eu não me engano, acho que foi a 123, se eu não me engano, foi sobre a questão do amar ao próximo, do que se dizia, o que se tratava a segunda tábua da lei, como é chamado os mandamentos do quinto até o 10º. Então, a segunda tábua da lei, ela se refere diretamente ao nosso relacionamento com o nosso próximo, nossos deveres para com o próximo, assim também os primeiros 4 trata diretamente sobre nossos deveres e nosso relacionamento para com Deus, sabendo que tanto a primeira tábua quanto a segunda, todas elas se falam diretamente ao nosso relacionamento para com Deus, só que demonstrado inicialmente o nosso relacionamento diretamente para com Deus, mas também as outras perguntas, os outros mandamentos, do quinto ao 10º, sobre o nosso tratamento para com o nosso próximo. E a gente viu que honrar, esse mandamento, que é honrar pai e mãe, honrar é atribuir glória a alguém importante e envolve reverência, obediência e gratidão. Então, a honra ela não se trata apenas de você obedecer, mas de você reverenciar, de você dar estima e você também agir de forma grata. E o mandamento, a gente viu que o mandamento ele é muito mais abrangente do que apenas aos pais e mães naturais. Então, o mandamento ele não se limita apenas a honrar pai e mãe, se tratando apenas dos pais naturais, mas também a gente vai ver que se refere a toda a autoridade que Deus estabelece, seja na igreja, seja na família, seja no Estado, ou em qualquer âmbito que é posto uma autoridade sobre nós. Então esse mandamento se trata diretamente sobre isso. E a gente viu no finalzinho que a honra e o amor devem permear todos os nossos relacionamentos, independente do papel que atuamos, sejamos nós os superiores, os inferiores ou iguais. Nas próximas perguntas que vamos estudar hoje, a gente vai falar sobre os deveres e sobre os pecados proibidos relacionados aos superiores, ou seja, toda aquela pessoa que é uma autoridade sobre alguém, os inferiores, que são aquelas pessoas que estão sob uma autoridade, e os iguais, que são aqueles que estão no mesmo nível ali de autoridade uns para com os outros. E é o que a gente vai falar hoje sobre essas 3 personas, os superiores, inferiores e iguais, e como eles devem se comportar entre si, quais são os seus deveres e também quais são os pecados que o mandamento proíbe. Então a pergunta 127 do nosso catecismo é: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Então essa pergunta ela trata diretamente sobre os deveres que os inferiores devem aos seus superiores, ou seja, alguém que está posto não como papel de autoridade, mas alguém que está sob uma autoridade deve prestar aos seus superiores, alguém que foi estabelecido como autoridade. E a pergunta ela traz alguns pontos aqui para a gente ir falando de cada uma delas. E a gente vai ver que tanto perguntas de deveres quanto de pecados elas são muito práticas. Então, são perguntas que vão falar sobre atos práticos que nós precisamos cumprir ou deixar de cumprir. Então não tem nada muito teológico nessas perguntas diretamente, mas são princípios, são atos práticos que devem demonstrar um coração que honra. E no caso aqui, os inferiores aos seus superiores. E o primeiro ponto que a resposta do catecismo vai dizer que nós devemos prestar reverência de coração, palavras e atos. Ou seja, o ato da gente honrar, como eu disse, ela não é apenas um ato de obediência, mas é um ato de reverência. E essa reverência é compreender e respeitar aquela autoridade que foi posta primeiramente por Deus a alguém. Então, quando nós estamos sob uma autoridade, nós precisamos reverenciar. E essa reverência, ela não pode ser uma reverência apenas de palavras, mas ela se traduz, é uma reverência de coração que se traduz em palavras e atos. Então, inicialmente, quando a gente está posto sob uma autoridade, nós precisamos agir e prestar reverência, não apenas de forma externa, mas de forma interna. O nosso coração deve estar
motivado a reverenciar e a prestar a verdadeira honra que aquela pessoa merece. Porque, inicialmente, a base em todos esses atos que a gente está vendo aqui é justamente saber que a autoridade que foi posta sobre nós foi posta não apenas por homens, mas foi posta por Deus. Deus é aquele que estabelece a autoridade. E se Deus estabeleceu uma autoridade pelo qual nós precisamos estar sujeitos, essa autoridade nós precisamos prestar a reverência devida. Nós também precisamos orar e dar ações de graças. 1 Timóteo 2, Paulo está dando essa orientação a Timóteo que nós devemos orar e dar ações de graças, né, pelas autoridades que foi posta diante de nós, seja na família, na igreja, no Estado. Nós precisamos orar pelas autoridades que Deus põe, pedir que essas pessoas que estão como nossos superiores ajam com sabedoria, que façam de fato a vontade de Deus, que Deus se revele a elas. E isso, né, o nosso ato de orar por elas deve nos trazer uma responsabilidade e um compromisso espiritual, sabendo que nós, que estamos sob uma autoridade, nós precisamos estar também orando, sabendo que aquela pessoa é uma pessoa que ela precisa da ajuda, da intervenção de Deus. Então, assim como o texto que a Isa leu de 1 Timóteo 2, vai nos orientar, nós precisamos viver uma vida de oração e orar por aqueles que estão como autoridade sobre nós. O segundo é imitar suas virtudes e boas obras, que está lá em Hebreus 13, 17. Nesse texto de Hebreus, o autor ele vai também nos convocar a imitar aqueles que estão postos como autoridade sobre nós, desde que as suas ações, os seus atos, sejam atos bons e lícitos, de acordo com a palavra de Deus. Então, o nosso papel, né, como um inferior relacionado ao nosso superior, é imitá-lo, ver as suas boas virtudes, as suas boas obras e agir de igual forma. Em Efésios 6, do 6 ao 7, também vai nos orientar, assim como a resposta vai nos orientar, a obedecer às ordens e aos conselhos lícitos, que nós devemos obedecer àqueles que estão postos sobre nós, por mais difícil que isso seja. O texto vai dizer que quando a gente obedece, nós não estamos fazendo isso a homens, mas nós estamos fazendo a Deus. Nós precisamos fazer como se estivesse de fato fazendo aquilo, obedecendo, como se estivéssemos obedecendo diretamente a Deus. Mas na própria resposta do catecismo ele traz um ponto ali, né? Essa obediência, ela se fala diretamente às ordens e conselhos lícitos. Ou seja, isso quer dizer que, responde a nossa pergunta, né? A gente tem a obrigação de cumprir todas as ordens que as pessoas nos mandam, mesmo que contrariem a lei de Deus? Então a resposta é não, porque a lei de Deus ela é o padrão final e é o padrão correto. Então, se alguma autoridade sobre nós nos impõe algo que contraria a lei de Deus, nós temos a permissão de não cumprir essas ordens. Mas desde que elas cumpram, desde que elas sejam conforme a palavra de Deus, nós precisamos cumprir. Mas no que tange a coisas que quebram a lei de Deus, é o nosso dever não obedecer. Nós vemos na própria Escritura personagens bíblicos que desobedeceram leis civis, sofreram punições por conta disso. A gente vê o caso de Daniel, a gente vê o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê lá em Atos 5, né, os apóstolos perante o Sinédrio, eles vão afirmar, né, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E, olhando na história da igreja, a gente vê até mesmo Lutero, quando ele estava lá na dieta de Worms, né, naquela assembleia, eles pediram para ele se retratar de tudo aquilo que ele tinha falado, e ele vai citar uma frase que é bem conhecida, né, que ele vai dizer: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu, não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Nesse ato, nessa decisão de Lutero em não se retratar, ele mostra ali que a sua mente, a sua vida, ela é cativa à palavra de Deus, e a Bíblia, a nossa Escritura, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, no que tange a coisas que quebram os mandamentos, nós devemos não obedecer, mas no que for
se tratando de qualquer outro ponto que não vá contra a lei de Deus, nós precisamos obedecer desde que seja coisas lícitas. Nós precisamos também nos submeter às correções. 1 Pedro 2, 18 ao 20. Desde que justas, daqueles que Deus põe sobre nós por autoridade. Nós precisamos estar dispostos a ouvir as correções, as exortações, as admoestações dos nossos líderes espirituais, daquelas pessoas pelos quais o próprio Deus levanta e põe como autoridade sobre nós. Assim como também o filho, ele deve estar sujeito às correções e se submeter, de fato, às correções do seu pai. A gente vê muito criança, quando ela é pequena, ela quer botar o dedo na tomada, ela quer, de qualquer forma, botar o dedo na tomada, e se o pai for lá e tirar, ela vai se espernear, ela vai gritar, ela vai chorar, mas ela não entende que o fato do pai lá proteger ela e tirar ela dali para ela não botar o dedo na tomada é uma forma de proteção. Para ela, aquilo é uma correção, é um castigo, mas nós entendemos que, além de tudo isso, é um ato de amor também quando um superior, ele nos submete a correções desde que justas, né, como eu acabei de falar. Um outro ponto que a gente precisa suportar as falhas e encobri-las com amor. Isso quer dizer encobrir o pecado do nosso superior? Não, mas é agir com paciência e suportar os nossos superiores nas suas fraquezas. E, falando novamente, os superiores que eu falo aqui é toda autoridade posta diante de Deus. Possa ser os nossos pais, seja os nossos professores, seja os nossos líderes em diversos aspectos. Nós precisamos suportar as suas falhas e encobri-las com amor. Atuar na prática do perdão, ser paciente com as falhas. Novamente eu falo, não se trata diretamente de encobrir algum pecado, alguma coisa do tipo, mas é realmente agir com paciência. Esse ato do catecismo, né, ela não nos impede, né, de denunciar os maus procedimentos das autoridades, mas nos coloca como um ato de misericórdia, alguém que possui misericórdia e dá misericórdia ao suportar as fraquezas do outro. Pergunta 128. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? A gente consegue compactar, né, essa resposta em 3 pontos, que são os pecados dos inferiores aos seus superiores. Primeiro, a negligência dos deveres. A gente acabou de falar sobre os deveres, então toda forma de negligenciar esses deveres é um pecado e que é uma quebra desse mandamento de honrar pai e mãe. Então, quando nós deixamos de fazer a nossa responsabilidade, aquilo que é nosso dever, a gente está pecando, a gente está quebrando o mandamento de honrar pai e mãe. Então, se a gente é funcionário de uma empresa, a gente foi contratado para fazer alguma coisa, e a gente usa o momento do trabalho pelo qual nós devemos trabalhar, estar trabalhando, para fazer qualquer outra coisa que não é o nosso trabalho, isso é uma quebra desse mandamento, quando nós deixamos de fazer aquilo que é o nosso dever, por mais justo que aquele ato possa ser. Por exemplo, um segurança de um condomínio, de um shopping, alguma coisa do tipo. O ato dele, a função dele é olhar, cuidar para que não haja nenhum perigo. Ele precisa ter atenção ali no seu trabalho, no seu ato de segurança, mas se ele decidir no seu momento de trabalho ler a Bíblia, por exemplo, que é uma coisa justa, ele está quebrando esse mandamento porque ele foi contratado para cumprir um dever. Mas se ele está fazendo algo que é totalmente diferente pelo qual ele foi contratado, ele está quebrando esse mandamento porque ele está negligenciando os seus deveres. Então, quando nós deixamos de fazer aquilo que nós precisamos, relacionados às nossas autoridades, aos nossos superiores, nós quebramos esse mandamento. Nós quebramos também quando nós agimos com inveja, desprezo, rebelião, ou seja, quando nós desprezamos aquelas autoridades que foi posta pelo próprio Deus. E agir com inveja, desprezo e rebelião é agir com desdém. É realmente não dar valor àquela autoridade, ter inveja, ou seja, querer alcançar a posição daquela autoridade, ou criar mentiras, difamações que possam atacar diretamente aquela autoridade. Então nós pecamos também quando nós desprezamos a autoridade que o próprio Deus estabeleceu. E também nós pecamos, quebramos esse mandamento quando nós ridicularizamos e agimos de forma insubmissa. Deus é aquele que põe autoridade. Então, quando nós decidimos ser insubmissos ou ridicularizamos
à imagem daquela autoridade que Deus estabeleceu, nós também pecamos. Quando nós zombamos, depreciamos, menosprezamos aqueles pelo qual Deus colocou sob autoridade. Nesses 3 pontos, resume um pouco os pecados que essa pergunta e a resposta condena. Pergunta 129. O que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Então agora a gente vai falar sobre os deveres dos superiores em relação aos seus inferiores, ou seja, os deveres e pecados que aqueles pelo qual Deus colocou sob autoridade sobre alguém, seja independente do âmbito, ataca diretamente aos inferiores. Então os deveres dos superiores aos inferiores. E o dever de um superior é amar e orar pelos seus subordinados. Ou seja, os superiores eles devem demonstrar cuidado e amor. E falando do relacionamento familiar, um pai ele deve demonstrar amor, cuidado para os seus filhos. E assim, toda autoridade que foi posta, levantada por Deus, deve agir também como um pai em relação aos seus filhos. Então, um chefe de Estado, um líder espiritual, alguém que foi posto sob autoridade precisa agir com amor, como se fosse um pai ao seu filho, independente do âmbito que ele vive. Então, assim mesmo, um pai, ele precisa demonstrar amor para os seus filhos. Isso é um ponto muito delicado. Nós vemos na nossa sociedade, inclusive no Brasil, que há um relacionamento muito... Quando se fala sobre paternidade, sempre é um ponto muito frágil, porque por conta do histórico, muitas pessoas têm dificuldade de relacionar com seu próprio pai, e um pai ele deve demonstrar que ama e orar pelos seus filhos. Isso é uma demonstração de cuidado. Então a gente vive numa sociedade que o papel do pai ele é negligenciado. Muitas pessoas, quando se fala sobre pai, não pensam numa figura que possa espelhar de alguma forma os caráteres paternos de Deus, mas que às vezes reflete coisas difíceis de engolir, às vezes lembra de situações complicadas. E a gente vive numa sociedade onde o papel do pai, a figura do pai, ela é um pouco negligenciada. Pelos próprios pais, às vezes, negligenciam seu papel. Tem pais que não dizem que amam seus filhos, que não demonstram nenhum tipo de cuidado, de amor, mas esse mandamento, ele incentiva isso. Nós devemos orar e amar aqueles pelos quais Deus colocou como nossos subordinados. Os superiores também devem instruir, aconselhar e admoestar, ou seja, buscar ensinar a fazer aquilo que é correto e guiar de forma justa aqueles pelos quais Deus colocou como autoridade. Então, os seus liderados, eles precisam ser instruídos, aconselhados e admoestados em seus atos, seja nos atos bons, nos atos pecaminosos, precisa ter essa instrução e correção. O que se refere diretamente ao próximo ponto, Então, o líder ele precisa também recompensar o bem e repreender o mal. Então, quando alguém é posto como autoridade, essa pessoa ela tem o dever de recompensar os atos justos e corretos, mas também de repreender tudo aquilo que quebra diretamente a lei do Senhor, aquilo que é mal diante de Deus. O líder ele também precisa proteger e prover tudo aquilo que é necessário para o seu subordinado, ou seja, garantir um ambiente seguro, saudável, para que os seus liderados possam desempenhar a sua função como liderado, os seus deveres como um liderado de forma eficaz. Então, um pai ele precisa trabalhar, se empenhar para suprir aquilo que é necessário para o seu filho. Assim também, um líder ele precisa, de certa forma, se empenhar a cumprir tudo aquilo a prover, na verdade, tudo aquilo que ele exige dos seus subordinados. E por fim, um dever que o nosso catecismo no final vai nos dizer, que um superior ele deve se firmar como um bom exemplo. E tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Então, se você foi posto por Deus como uma autoridade sobre alguém, seja você uma mãe, um pai, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer âmbito da sua vida, você precisa ser um bom exemplo. Quando a gente estava falando sobre os deveres dos inferiores em relação aos superiores, a gente viu lá que os inferiores eles devem imitar os seus superiores. Mas para que eles possam imitar os superiores, eles precisam agir de forma correta, se firmar como um bom exemplo.
E tudo isso deve ser feito não para ser alguém estimado, ou seja, vou ser um bom exemplo porque eu quero que as pessoas me vejam de uma forma boa, mas tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Isso tem que ser feito de forma verdadeira e para a glória de Deus. Pergunta 130. Quais são os pecados dos superiores? Então essa pergunta ela vai falar sobre os pecados dos superiores. E vai dizer, né, que a negligência dos deveres é um dos pecados pelo qual os superiores quebram esse mandamento. Então, quando alguém que foi posto como autoridade negligencia os seus deveres, ou seja, tudo isso que a gente falou agora, né, deixar de prover, deixar de ser um bom exemplo, deixar de repreender o mal, deixar de amar os seus subordinados. Então, quando um superior, ele quebra, ele deixa de fazer aquilo que ele deve fazer, a sua negligência é um pecado. Um pai e uma mãe, ele peca quando ele negligencia os seus deveres, né? Porque Deus é aquele que estabeleceu a autoridade. E negligenciar os seus deveres é negligenciar aquilo que Deus quer que aquela pessoa cumpra. Um superior, ele peca quando ele negligencia os seus deveres. E também quando ele busca o próprio interesse. Ou seja, quando ele pensa apenas em si mesmo, em apenas os seus benefícios próprios, no seu bem-estar. Quando é assim ele faz, ele quebra esse mandamento de honrar pai e mãe, quando ele busca o seu próprio interesse. A gente pode dar alguns exemplos, né? Um chefe, por exemplo, quando ele busca apenas o benefício próprio, explora os seus funcionários apenas para ganhar fama, alguma coisa do tipo, ele está quebrando esse mandamento. Um governador, um político, né, que se afunda na corrupção. Infelizmente, no nosso país, diariamente a gente vê casos de políticos que estão numa posição de autoridade, foi postos ali pelo povo e têm se afundado em corrupção. Então ele também quebra esse mandamento quando ele se afunda na corrupção para satisfazer os seus próprios desejos. Isso é uma afronta diretamente a Deus. Deus ele levantou alguém como autoridade para cumprir os seus deveres como autoridade. Mas quando aquela pessoa deixa de cumprir os seus deveres e quando começa a buscar os seus próprios interesses, isso é uma afronta diretamente a Deus. Um superior ele também peca quando ele quer e ele faz, né? Ele exige o impossível daqueles pelos quais Deus colocou como seus subordinados. Ou seja, quando ele demanda coisas que são muito além da capacidade dos seus inferiores. E nisso envolve, né, colocar expectativas totalmente irreais e demandar coisas realmente além da capacidade. Por exemplo, um pai que exige uma perfeição do seu filho. Isso é um pecado. Você exigir que seu filho seja perfeito, que ele não tenha nenhum tipo de pecado, não dê nenhum tipo de tropeço, essa exigência, ela é um pecado porque nós somos pecadores, já começa por aí. Nós não conseguimos agir de forma perfeita em todos os nossos âmbitos. Então, quando um pai exige perfeição do seu filho, ele quebra também esse mandamento. E a gente precisa parar de exigir dos outros coisas que as pessoas não conseguem cumprir. Às vezes a gente tenta colocar expectativas sobre pessoas, exigir delas uma perfeição, seja a nossa esposa, seja algum amigo, que ela não vai conseguir cumprir. Isso frustra, às vezes, muitos relacionamentos por conta dessa expectativa totalmente irreal. Então, a nossa atitude ela deve ser uma atitude de misericórdia. A gente precisa agir com misericórdia, sabendo que o nosso próximo, aquela pessoa que está junto conosco, seja superior ou inferior, ela não é perfeita. Ela vai ter suas falhas, assim como nós somos pecadores. Mas, graças a Deus, Deus tem misericórdia de nós e nós também devemos ter misericórdia daqueles que estão conosco. Um outro pecado dos superiores é aconselhar e incentivar o mal, assim também como desencorajar e impedir o bem. Então, os superiores ele tem, né, a influência de liderar pelo bom exemplo, como a gente falou em relacionada aos deveres, ele precisa ser um bom exemplo. Então, quando o superior ele começa a aconselhar e incentivar o mal e desencorajar e impedir o bem, ele está quebrando esse mandamento, ele está mas ele está se aproveitando de uma autoridade que Deus estabeleceu para fazer com que aquilo que é mal seja propagado. Então, quando um chefe do trabalho, por exemplo, ele impõe os seus funcionários a fazerem algo, né, que é injusto, algo que é corrupto, que é errado, ele está quebrando esse mandamento. Quando um governo ele quer levantar algum tipo de discriminação
ou intolerância política, fechar igrejas e tentar propagar um discurso de ódio contra os cristãos, por exemplo, ele também está quebrando esse mandamento. Ele está incentivando o mal e desencorajando, impedindo o bem. Um dos pecados dos superiores também é corrigir de forma injusta, ou seja, aplicar correções injustas, severas, humilhantes, assim como expor os seus inferiores ao perigo, também é um pecado que esse mandamento condena, e agir de forma injusta, indiscreta ou rigorosa. Exigir dos seus funcionários, exigir do seu filho coisas que são rigorosas, injustas, que colocam essa pessoa em perigo, e agir de corrigir, né, mesmo de forma injusta, é algo que quebra diretamente esse mandamento. E a pergunta 131. Quais são os deveres dos iguais? Os iguais, quais são os iguais? Os iguais são aqueles que estão no mesmo nível de autoridade. Eles não são superiores sobre ninguém, sobre alguém, nem são inferiores sobre um ao outro, mas são iguais. Irmãos, a gente vai falar sobre irmãos, membros de uma igreja, funcionários que têm o mesmo cargo, e também o nosso próximo, independente da sua posição. Aqui o catecismo vai considerar, né, como os iguais. E quais são os seus deveres? Primeiro, reconhecer o valor de cada um, e é nosso dever honrar independente das diferenças. E reconhecer o valor de cada um é entender que todos nós somos criados à imagem de Deus. E por isso, pelo fato de sermos imagem e semelhança de Deus, nós possuímos um valor intrínseco por ser criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não quer nos colocar num papel superior, mas pelo contrário, nos coloca, né, como uma posição de humildade em relação aos outros, sabendo que todos, um ao outro, todas as pessoas são imagens e semelhanças de Deus. E isso é o nosso dever, reconhecer o valor de cada um. E a gente precisa honrar, independente do estado social, independente do nível de escolaridade, da raça, popularidade, nós precisamos honrar um ao outro, reconhecer o valor um do outro, independente das diferenças. E às vezes a gente é muito seletivo com as pessoas que nós nos relacionamos ou que nós tratamos bem, né? No último estudo da juventude a gente está falando diretamente sobre isso. Como muitas das vezes a gente exclui algumas pessoas da comunhão, não da igreja, né, mas do nosso vínculo de amigos, de familiar, por conta das suas diferenças. Então, às vezes, a gente escolhe andar com determinado tipo de pessoa e exclui e ignora totalmente aquelas pessoas que não fazem parte da nossa bolha ali. Então, às vezes, nós, como reformados, só queremos andar com reformados, conversar com reformados, estar com reformados, mas nós precisamos honrar, independente das diferenças. Outro ponto é considerar os outros superiores. Filipenses 2, 3 e 4, Paulo vai dizer: não façais nada por contenda ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós precisamos considerar os outros superiores a nós. Mesmo que eles sejam iguais, tenham as mesmas funções que nós precisamos sempre estar nos colocando numa posição de sujeição uns aos outros. Tudo isso para a glória de Deus. E isso envolve buscar menos os nossos interesses, buscar menos as nossas vontades, e ser alguém disposto a ouvir, a realmente cuidar e servir um ao outro. Nós precisamos também celebrar os dons e as realizações uns dos outros. Como Paulo vai dizer lá em Romanos 12, nós devemos ser aqueles que se alegram com os que se alegram, que choram com os que choram. Nós devemos também celebrar os dons e as realizações uns dos outros. Se alguém ganhou uma promoção, ganhou alguma coisa, nós precisamos também estar felizes. Nós precisamos também nos alegrar com aqueles que foram de alguma forma abençoados. É o nosso dever como igual. E quais são os pecados dos iguais? Primeiro, negligenciar os deveres, ou seja, deixar de reconhecer o valor do outro, deixar de celebrar as conquistas um do outro, deixar de se tornar servo um dos outros, é um pecado que quebra esse mandamento. Quando nós depreciamos o merecimento, ou seja, quando nós desprezamos, menosprezamos as habilidades, as realizações ou a qualidade de alguém. Isso pode acontecer quando a pessoa desvaloriza aquilo que as pessoas têm
a oferecer quando elas minimizam, né, as suas conquistas. Tem pessoas que são assim, quando vê que alguém ganhou algo, que alguém teve uma promoção, ou que teve um destaque, aquela pessoa sempre quer falar alguma coisa para menosprezar, para minimizar aquela conquista. Isso é depreciar o merecimento de alguém. Isso é totalmente relacionado ao dever que temos, né, de reconhecer o valor um do outro. O outro ponto que pecamos quando nós quebramos o mandamento, quando nós temos inveja dos dons, ou seja, quando nós temos um desejo egoísta por possuir aquilo que as pessoas têm, que outras pessoas têm, sejam elas uma habilidade, um sucesso, uma bênção, ou até mesmo coisas materiais. Então, por exemplo, se alguém é um excelente pianista, eu quero ser assim também. Essa vontade, não por inspiração, mas por uma vontade doentia mesmo, um desejo maldoso, isso é uma inveja. E em Provérbios 14:30 vai dizer que o coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, quando nós agimos dessa forma, nós agimos com inveja, nós estamos nos colocando que nem os irmãos de José. Quando eles viram ali todo o destaque que José estava tendo, a túnica que Jacó, o seu pai, deu a ele, eles agiram com inveja. E essa inveja, sabemos que no fundo ali foi tudo orientações de Deus, é claro, mas que naquele ato em si trouxe mal para José, trouxe mal para Jacó, a sua família. Então nós precisamos vencer essa inveja e só vencemos a inveja com contentamento. Quando nós vivemos contentes com qualquer situação. Então, não há nada que o outro tenha que eu queira, por quando eu estou contente com as coisas que Deus me deu, com as coisas que Deus realmente me deu, né? Então, hoje a gente vive uma vida na internet onde todo mundo quer se comparar. Então, se alguém, ela foi lá, comprou um carro, alguma coisa do tipo, as pessoas já estão querendo se comparar e tentar ser igual, tentar alcançar o mesmo patamar, e tudo isso provém de um coração invejoso. E essa inveja é também quebra desse mandamento. Outro ponto que o nosso catecismo vai dizer que é pecado quando nós temos tristeza pelo sucesso dos outros. Ou seja, quando a gente fica triste quando alguém prospera ou quando alguém se dá bem. Isso a gente vê lá na parábola do filho pródigo. O irmão mais velho, o descontentamento dele, né, e a tristeza que ele tem, bem nítida, quando o seu irmão, que havia abandonado o seu pai, chega de volta em sua casa, depois de ter gasto toda a sua herança, e o pai ali, um ato de amor, promove uma festa, e aquele irmão ele tem uma amargura no seu coração, ele fica triste por toda aquela honra, por toda aquela prosperidade que novamente estava voltando ao seu irmão. Nós pecamos também quando nós agimos dessa forma, quando nós, além de desmerecer a conquista dos outros, nós ficamos tristes com o sucesso do outro. E um outro ponto que o catecismo vai nos dizer, que nós pecamos quando nós usurpamos a preeminência de alguém, ou seja, quando a gente tenta tomar para nós uma posição que não é nossa, uma posição de destaque ou autoridade que não é nossa. E um exemplo bíblico que a gente tem é o próprio exemplo de Diótrefes, lá na terceira carta de João, que João ele vai dizer, né, que Diótrefes era alguém que gostava e queria exercer a primazia entre aquela igreja. Tanto que ele estava, além de rejeitar até mesmo a figura do próprio João, estava impedindo que os irmãos ali recebessem outras pessoas em suas casas, na sua própria igreja. Ele estava tentando ter a primazia, ele estava se colocando numa posição de destaque que não era dele. E quando nós agimos assim relacionado a alguém, nós estamos usurpando a preeminência e diretamente nós estamos quebrando também esse mandamento de honrar pai e mãe, honrar as autoridades pelo qual Deus estabeleceu. Última pergunta, pergunta 132, é qual é a razão anexa ao quinto mandamento para dar maior força? Qual é o propósito? Por que precisamos cumprir esse mandamento? E o catecismo ele vai levantar alguns pontos. Que o propósito do mandamento, ou seja, o respeito pela autoridade humana. Então, o propósito final do mandamento é a gente ter respeito e honrar as autoridades pelos quais Deus levantou sobre nós. E se nós somos uma autoridade sobre alguém, nós precisamos agir de forma justa, correta, que sirva para a glória a Deus, diretamente para a glória de Deus. E a obediência do mandamento, ela promove vida. Então, quando
o mandamento ele vai dizer, né, que você precisa honrar pai e mãe para que seus dias prolonguem, isso quer dizer que quando você obedece esse mandamento, não necessariamente os seus dias na terra vão ser literalmente prolongados. Isso não quer dizer que alguém que morre cedo, por exemplo, é porque desobedeceu pai e mãe. Mas é que quando nós obedecemos a esse mandamento, nós promovemos vida. E o seu descumprimento promove desordem. Então, é algo totalmente relacionado. Se nós precisamos honrar as autoridades que Deus pôs sobre nós, essas autoridades elas devem agir de forma justa, logo, a sociedade humana ela é uma sociedade mais vital, ela tem mais vitalidade. Mas quando há uma desordem na sociedade, quando as autoridades elas não agem da forma como elas devem agir, quando nós não honramos as autoridades impostas sobre nós, da forma como nós devemos honrar, isso diretamente tira a vitalidade da sociedade. Então, se eu cometo um crime, eu estou quebrando o mandamento de honrar a autoridade pelo qual estabeleceu, e isso, cometer crime, se relaciona diretamente com uma desordem. E essa desordem, ela promove morte, ela abrevia a vida, melhor dizendo. E o motivo deve ser a glória de Deus. A razão da promessa de vida longa é vivermos uma vida para a glória de Deus. Então, quando nós honramos as autoridades que foram postas sobre nós, nós estamos honrando, principalmente, a autoridade, o Deus que levantou essas autoridades. Então, quando nós respeitamos o nosso Pai, quando nós obedecemos os conselhos da nossa liderança espiritual, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, de toda a autoridade pela qual Deus estabelece, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. E além de glorificar a Deus, a obediência do mandamento contribui também para o bem-estar da sociedade. Então, quando as famílias funcionam bem, quando os filhos fazem bem o seu papel, quando os pais fazem bem os seus papéis como pais, nós vemos que isso é refletido diretamente na nossa sociedade. A família, que é a instituição base de alguns princípios da sociedade, quando funciona bem, a sociedade ganha com isso. A vitalidade, né, a vida aumentada, não no sentido literal, é claro, mas há mais de vitalidade. Então, nós devemos cumprir esse mandamento para a glória de Deus e também para a manutenção do bem-estar da sociedade. Quando as autoridades elas são obedecidas e agem de forma justa, a vida ela é preservada. Então, aqui a gente conclui o estudo desse mandamento, as perguntas referentes ao quinto mandamento, e que isso possa realmente firmar nosso coração. Saber que Deus, principalmente, Deus é aquele que estabeleceu a autoridade. E pelo fato de ser Deus aquele pelo qual estabeleceu a autoridade, nós precisamos buscar honrá-las com amor, com temor, para a glória de Deus. Se nós estamos postos como um superior relacionado a alguém, nós precisamos agir com amor, assim, e contribuir, né, como nós vimos aqui nos seus deveres, né, para a glória de Deus. Se nós estamos postos como iguais, nós precisamos também viver uma vida nos colocando o outro superior a nós, vivendo uma vida de sujeição, vivendo uma vida realmente de serviço um ao outro. E isso, com certeza, vai aumentar a nossa vitalidade, não literal, mas vai promover vida, como o mandamento ele vai nos dizer e as próprias escrituras vai testificar. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Vamos orar?